sabe mesmo bem estar com a minha família e os meus amigos. Quando estou com os irmãos e as irmãs da nossa congregação, sinto que não podia estar num lugar melhor. Eu e os meus filhos somos muito felizes. Mas nem sempre foi assim. Os meus pais eram missionários quando a minha mãe ficou grávida de mim. Os dois eram muito zelosos e as pessoas simplesmente assumiram que eu seguiria os mesmos passos que eles. Durante algum tempo, foi isso que eu fiz. Eu era aquele tipo de filha que todos viam como um exemplo. Sem dúvida, as atenções aumentaram a minha autoestima, mas também me colocaram debaixo de uma enorme pressão. Era como se toda a gente me estivesse a observar e eu não podia cometer nenhum erro. A meio da adolescência, comecei a sentir-me dividida. Eu gostava da verdade, mas sentia-me muito restringida. Eu não disse a ninguém como me sentia. Simplesmente fingia que estava tudo bem e ia cumprindo a rotina. Eu invejava os jovens que não tinham de viver debaixo de tantas restrições. Se eles aprendessem a verdade mais tarde, eles teriam a oportunidade de experimentar o melhor de dois mundos. Eu pensava que as coisas iriam melhorar quando eu acabasse os estudos. Mas depois, no meu novo trabalho, conheci o Henrique. Ele compreendia-me perfeitamente. Fazia-me sentir especial e eu gostava dele mesmo muito. Em muitos aspectos, eu sentia-me livre. Pela primeira vez na vida, eu podia fazer o que quisesse. Não demorou muito até que a nossa relação se tornasse íntima. De início, senti-me culpada. Mas, passado algum tempo, essa parecia ser a coisa mais natural entre duas pessoas que se amam. Por ele, eu estava disposta a desistir de tudo. De tudo. Quando olho para trás, reconheço que os meus pais esforçaram-se muito para fazer o que é certo, para fazer as coisas à maneira de Jeová. Mas como eu não odiava o que é mau, não via nenhum problema nas minhas escolhas. Isso acabou por me levar a fazer coisas de que me arrependi mais tarde. Acabei por ser desassociada. Sónia Azevedo não é mais testemunha de Jeová. A minha família ficou arrasada. Em continuação da nossa reunião, os irmãos devem lembrar, na semana passada, fomos todos convidados a trazer para a próxima parte da reunião de serviço. Mais tarde, o meu pai explicou-me que eu não podia continuar a viver com eles porque me recusava a mudar o meu estilo de vida. Ele disse-me que eu estava a ter um efeito negativo sobre os meus irmãos mais novos. Então, vou sair de casa. Eu estava decidida a fazer o que eu queria. Naquele dia, quando saí de casa, não conseguia pensar em mais nada a não ser no Henrique. Os meus pais estavam destroçados, mas eu nem sequer me preocupei com isso. Não pensei na dor nem na desilusão que lhes causei. Eu achava que a culpa pela minha situação era dos meus pais e até de Jeová. A minha família sentia muito a minha falta, mesmo depois de tudo o que eu fiz. O que é que os ajudou a continuar leais a Jeová durante todos os anos em que estive desassociada?
foi o relato bíblico de Arão. Jeová julgou diretamente 2 dos filhos de Arão e condenou-os à morte. Neste caso, Jeová pediu a Arão e à sua família que não lamentassem a morte deles. Assim, podiam mostrar a toda a nação que apoiavam os julgamentos de Deus. Os meus pais perceberam que tinham de ser leais, assim como Arão. Eles amavam-me e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu tentei contactá-los, só queria falar e ouvir a voz deles. Sentia saudade de estar com a minha família. E eles pensaram em comunicar comigo, mas eles sabiam que se tivessem o mínimo de contacto comigo, nem que fosse só para saber se eu estava bem, isso já me teria deixado satisfeita. Isso poderia levar-me a pensar que não havia necessidade de voltar para Jeová. Estive desassociada por mais de 15 anos. Entretanto, tive 2 filhos e, à medida que o tempo passou, fui pensando no futuro deles. Comecei a pensar cada vez mais em voltar para Jeová e para a congregação. Mas eu não me sentia digna. Um dia, 2 anciãos visitaram-me e, de modo bondoso, lembraram-me de que Jeová quer que eu volte para Ele. Mostraram-me o Salmo 86:5, que diz que Jeová está pronto a perdoar. Passei o resto do dia a pensar nesse versículo. Jeová está pronto a perdoar. Então, decidi ir ao Salão do Reino pela primeira vez em muitos anos. Sentir remorso é saudável. Pode motivar-nos a tomar medidas práticas para corrigir os nossos erros. Apercebi-me do quanto eu me tinha desviado. Eu estava determinada a qualificar-me para ser readmitida. Mais ou menos um ano depois, a minha readmissão foi anunciada à congregação. Sónia Azevedo foi readmitida como testemunha de Jeová. Fiquei muito feliz. Os irmãos e as irmãs receberam-me de maneira muito calorosa. Estar novamente com a minha família e Jeová fez-me sentir muito bem. Eu sabia que era ali que eu devia estar e não queria sair nunca mais. Mas quando estou sozinha, ainda me pergunto se Jeová realmente me perdoou. Uma vez estava tão perturbada que pedi ajuda ao meu pai. Ele consolou-me com as palavras encontradas em Isaías 1:18. Ali Jeová diz que, embora os nossos pecados sejam como escarlate ou pano carmesim, podem tornar-se brancos como a neve. Depois, o meu pai falou sobre o relato bíblico de Manassés. Manassés fez em grande escala o que era mau aos olhos de Jeová para o ofender. Ele até sacrificou os seus próprios filhos na adoração falsa. Por fim, Manassés arrependeu-se genuinamente e Jeová perdoou-lhe. Este relato bíblico tocou-me profundamente. Agora, tenho de estar disposta a perdoar-me a mim mesma. Se Jeová esteve disposto a perdoar os pecados de Manassés, por piores que fossem, com certeza Ele também me perdoou a mim. É uma verdadeira bênção compreender que Jeová perdoa amplamente. E agora, eu sou realmente feliz.